Rádio Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, cientista político, colunista do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ao vivo aqui para falar conosco hoje sobre o culto ao funcionalismo, né? Dados novos que o Schiller tem aí a respeito desse assunto, que tem tudo a ver com a reforma administrativa, que é outra reforma absolutamente necessária para o Estado brasileiro. Compartilha com a gente aqui, Schiller. Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Thaís, Cláudio, os ouvintes, prazer falar com vocês. Olha, é uma notícia boa, na verdade, boa em termos, quer dizer, mas a gente fala tanto de crise no Brasil, de problemas que o Brasil tem, etc. Bom, tem pelo menos uma notícia interessante, que é a redução que houve nos últimos anos do custo do funcionalismo público no país, né, especialmente na União. Vou dar só os dados para vocês, porque eu acho que é interessante a gente ver. O custo, em termos de valor, a gente teve em 4 anos uma redução de 383 bilhões para 343 bilhões. Não é? Isso, então vamos lá, 10% de redução do custo do funcionalismo público. Se a gente tivesse, isso dá uma redução significativa, é a primeira vez que isso acontece, desde os anos 90, desde que se começou a calcular isso, fazer essa chamada série histórica do custo do funcionalismo público. É raro isso, né, no Brasil, porque o Brasil tem muita pressão corporativa, muita pressão dos sindicatos. O funcionalismo público em Brasília é o maior lobby. Não é? Quem conhece bem Brasília, o Cláudio aí é o nosso maior especialista, sabe que por quê? Porque o funcionalismo público está lá dentro do Congresso, ele está nos ministérios, ele faz realmente a pressão que o trabalhador, quem está nos ouvindo aqui, quem trabalha no Uber, quem trabalha com táxi, quem trabalha no comércio, quem trabalha na área administrativa das empresas, enfim, não pode ir para Brasília, não tem sindicato para pressionar lá o Congresso Nacional, é muito mais difícil. Eu me lembro quando teve a discussão da reforma da Previdência, não é? As categorias do serviço público, elas sempre, digamos assim, elas têm um regime próprio, elas têm vantagens, elas conseguem pagar muito menos e ter vantagens em relação aos servidores em geral, aos funcionários em geral da iniciativa privada. Não é? Agora mesmo, durante a pandemia, o que aconteceu na pandemia? Você teve uma enorme massa de demissões no setor privado, especialmente quem é microempresário, quem tinha pequeno negócio, enfim, perdeu muito, não é? Perdeu muito, mas quem era funcionário público ficou protegido. Sequer redução do salário, né, do vencimento, teve durante a pandemia. Por que isso aconteceu? Só para dar em termos de números, o número é o seguinte, em dezembro de 2018, nós tínhamos 630 mil funcionários públicos na União, 630 mil funcionários públicos na União. Terminamos agora o ano, eu conferi hoje lá no site oficial do governo, 565 mil funcionários. Então nós diminuímos 55 mil funcionários públicos em 4 anos. Vou repetir aqui porque é um dado surpreendente. Eu trabalho com esse tema há muito tempo, Pedro, e é incrível até a gente falar desses números, né? Uma redução em 4 anos de 55 mil funcionários públicos na União. Né? Só para ter uma ideia, se o governo tivesse, durante esses 4 anos, seguido o padrão de aumento do governo Temer, tá? Que era em torno de 5% ao ano, 5% ao ano, vamos lá, que para o padrão brasileiro é relativamente baixo, a gente estaria com um custo não de 343 milhões, eu fiz uma conta aqui muito por alto, a gente estaria com um custo perto de 440 bilhões. Né? Então a gente teria um custo de 100 bilhões a mais do que se tem hoje, que é esse custo aí de 344 bilhões. Schiller, me tira uma dúvida, essa redução se deve a aposentadorias e vagas que não foram repostas? Basicamente 3 fatores, Thaís. Vai se aposentando as pessoas, né? Então o governo trancou os concursos públicos, né? Eu acompanhei isso no dia a dia um pouco, eu conversava muito com o secretário Wagner Lenhard, que comandava essa área de pessoal no governo. Eles trancaram os concursos públicos, não é? Era uma filosofia do governo esperar para a reforma administrativa, tinha a ideia da reforma administrativa, então enquanto não vinham as novas regras, restringiu muito, não se trancou os concursos, porque houve muito concurso para a polícia e concurso também para a área de saúde, não é? Mas praticamente só isso. Não é? Então esse foi o primeiro fator. O segundo fator foi um acordo que foi feito lá pelo ministro Paulo Guedes no início de 2020, quase metade de 2020,
Ou seja, não vai ter redução de salário, vai ter o gasto da pandemia, vai ter uma transferência forte para os estados, mas em contrapartida vai ter um congelamento salarial do funcionalismo público, né? Cá entre nós estávamos no meio da maior pandemia da história, então, obviamente, uma situação de crise total, todo mundo perdendo emprego, era mais do que razoável você ter um congelamento naquele momento. E esse congelamento acabou durando até o final do governo. Em 2022, havia pressão para se dar aumento, até pressão meio populista, mas o Ministério da Economia segurou. Então, não tem aumento, o concurso público reduziu muito, e houve também os precatórios, muitos precatórios na área de servidores públicos, acima de 60 salários mínimos, também foram parcelados, né? Então houve um parcelamento dos precatórios naquela PEC dos precatórios. Mas tem outros fatores também, tem outros 2 fatores que eu acompanho muito, Thaís. Um foi o governo eletrônico. O Brasil virou um campeão mundial, ele ficou 2º lugar com o melhor governo eletrônico do mundo, né? Então aquela plataforma digital do governo acabou levando muitos serviços, muita prestação de serviço, informação direta às pessoas. Então também reduziu a pressão por contratações. E também a lógica das PPPs, concessões, por muita PPP na área de parques, saúde. Eu estava vendo os dados do ICMBio, que comanda uma autarquia, comanda mais de 300 parques nacionais. Você teve uma sucessão muito grande de concessões. Então, quando faz a concessão ou quando faz a PPP para a área privada, obviamente diminui a pressão para a contratação, porque quem contrata passa a ser o parceiro privado, não é? Então, esses foram os fatores que determinaram isso, não é? Agora, para esse ano, já tem uma previsão de 58 mil vagas de concurso público só na esfera da União. Não é? Não significa que todas vão ser efetivadas, mas a ministra Esther Dweck, ela já tem uma visão diferente, obviamente. Quer dizer, ela vem do setor público, não é? É uma professora vinculada à universidade pública. Ela criou uma mesa de negociação com o servidor, já prometeu um aumento de 11 bilhões, que é o que está previsto no orçamento. Uma das primeiras medidas da nova ministra foi revogar uma decisão do governo anterior, que é os sindicalistas, olha que interessante isso, os sindicalistas ligados aos servidores públicos serem pagos pela União e não pelos sindicatos, tá? Então o sindicalista está servindo ao sindicato, mas ele continua sendo pago pela União. Isso terminou no governo anterior e voltou agora com as primeiras medidas. E sem a necessidade de comparecer ao trabalho, né? Tem esse detalhe também aí que é importante entre essas... como é que eu diria? Essas benesses, né, que os governos do PT costumam atribuir a sindicalistas, essa pelegada voltou ao poder mesmo, sem dúvida nenhuma, né? Agora, outro fator também, outros fatores, não é, Schiller? Que sobre essa questão do funcionalismo e tal, que é a falta da reforma, né? De uma reforma, eu não tenho nenhuma esperança de que este país faça uma reforma administrativa como deve ser feito, para acabar a mordomia, o marajaísmo, né? As regalias, os privilégios no setor público. Isso aí, meu amigo, isso não vai acontecer nunca, né? Mas tenho absoluta certeza, porque até expor aqui as minhas razões, o Zé Paulo de Andrade dizia que eu era muito pessimista, mas é claro, a proposta de reforma é feita por alguém do setor público, é encaminhada quando é encaminhada pelo Congresso, pelo Poder Executivo, adivinha, Poder Público, aí vai lá para o Parlamento, adivinha, Poder Público, e quem é que orienta a votação de cada deputado, além da sua liderança política? A assessoria. Todos os servidores públicos, marajás, diga-se de passagem, muito bem pagos. Aí, ainda que se produza uma reforma minimamente razoável, aí vai esbarrar no Supremo Tribunal Federal, Poder Público. Então, assim, não há o menor perigo desse negócio acontecer, né? Não vai acontecer mesmo, perdem tempo os que esperam, os que aguardam isso. Agora, é preciso fazer uma reforma no sentido de eliminar coisas que já não são necessárias. Há centenas, talvez milhares de servidores que estão lá sem fazer nada na função de datilógrafo. Tem ascensoristas no Senado que recebem, ainda deve estar recebendo, ou se já não recebe é porque continua recebendo, mesmo aposentados, né? Recebendo 20, 30 mil reais por mês, ascensorista.
né? Nem piloto profissional de corrida ganha uma grana como essa, né? Enfim, falta também isso, né? Não é, Schiller? É a modernização do aparelho do Estado, né? Que é muito arcaico. Uma das propostas da reforma administrativa, que acabou morrendo, né, o Cláudio falou bem, né, quer dizer, eu nunca vi um lobby tão grande como eu vi contra a reforma administrativa. Quando a reforma administrativa entrou no Congresso, entrou atrasado, o próprio governo Bolsonaro atrasou, porque também tinha muita gente corporativa dentro do governo Bolsonaro. O próprio presidente Bolsonaro, ele vem do setor público, né, então, e esse é um assunto sempre espinhoso para os políticos, né, porque o funcionalismo público ele tem uma enorme capacidade de gerar dano, né? Ele faz a gritaria, o lobby, então ele tem muito espaço na imprensa, no grupo de opinião, então quer dizer, é difícil isso, quer dizer, quem paga a conta é o contribuinte, só que contribuintes são milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo país, trabalhando, né, no setor privado, não estão em Brasília. Agora, quem está em Brasília fazendo corredor polonês no Congresso, em geral, são as categorias profissionais, especialmente as categorias mais poderosas, do judiciário, do próprio legislativo e assim por diante. Mas um dos instrumentos que tinha lá era exatamente isso que o Cláudio falou, era vamos dizer assim, a aglutinação de carreiras, né? Aglutinação de carreiras. O outro ponto importante era pôr para valer a avaliação de desempenho. Uma coisa mais impressionante, Thaís, Cláudio e Pedro, é que não tem avaliação de desempenho no setor público. Porque tem muita gente, o Brasil é um país, apesar dessa redução toda, o Brasil ainda é um país que, no geral, gasta mais de 13% do PIB com o servidor público. Isso é mais do que a Alemanha, mais do que a França. As pessoas dizem assim, não, mas tem espaço aí. Não, nós somos um país que gasta muito relativamente ao PIB, né, com o funcionalismo público. E não tem avaliação. Em 1998... foi aprovado na Constituição, uma PEC 19, que colocou lá no artigo 41 a necessidade, a obrigatoriedade da avaliação de desempenho. E uma determinação seguinte, tem que regular por lei, né, lei complementar. Está há 24 anos, vai fazer 25 anos que não foi regulamentado. Então é só um pequeno detalhe. Eu sou meio pessimista, assim como o Cláudio, para os próximos anos. Eu acho que não tem, acho que os ventos viraram. Já no governo Bolsonaro era fraco isso, porque... lembro que a reforma administrativa não entrava o judiciário, não entrava o legislativo e não entravam os atuais servidores. Era uma reforma bossa nova, né? Era só para o futuro e tal, mas tinha algumas coisas interessantes ali na reforma. Vamos lá, só para fechar meu ponto aqui. O outro ponto, PEC dos penduricalhos, né? O que tem de funcionário no Brasil que ganha acima do teto, em função de verbas, de indenizações, etc., que não são consideradas indenizatórias e não compõem o teto, né? O que é uma vergonha no Brasil, né? Porque então o teto é o jeitinho brasileiro para ir furando o teto. E por último, só destacar esse montante de valor, que se o governo tivesse dado os reajustes, tivesse, né, mantido o padrão do Temer, a gente estaria gastando 100 bilhões a mais. 100 bilhões foi o dinheiro a mais que se aprovou, o que na PEC da transição, acima do valor que seria necessário ali para o Bolsa Família, né? Que era 70, virou 170. Para tu ver como isso é importante, quer dizer, ter feito esse ajuste de caixa. O fato do Brasil ter conseguido um superávit perto de 50 bilhões em 2022 tem muito a ver com isso, o controle de caixa que foi feito pelo governo. Vamos ver como é que vai acontecer a partir de agora. Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Schiller. Até a próxima. Boa semana, grande abraço. Para todos nós. Rede Bandeirantes de Rádio.